Salve, gente. Mais uma vez estamos aqui, a Voz do Sagrado Ocã Laió Podcast. E nós estamos com uma pessoa maravilhosa que trouxemos para você. Ela vai se apresentar, mas eu já vou falar o nome, porque eu não posso me permitir não falar o nome de Vodungan Kelly. Essa mulher de vanguarda que traz o candomblé não só no coração, mas socialmente falando de uma forma magistral. Por favor, Vodungan, somos todos ouvidos ao nosso povo lá. Primeiro eu agradeço, o convite para estar aqui hoje com vocês. Muito carinho que eu vim, né? Me chamo Vodungan Kelly de Oiá, sou uma sacerdotisa de candomblé, né? E sou presidente e fundadora da Confraria Oloiás. Olha, e vamos, pode falar, fica à vontade, nós somos todos ouvidos, gente. Fala um pouco da sua trajetória no candomblé, como esse processo de construção desse nome maravilhoso hoje do candomblé, Vodungan Kelly. Eu fui iniciada, na Axé Giz de Potabá, fui iniciada pela minha avó carnal, a dona Marlene de Oxum. Iniciada no barracão no qual eu assumi como herdeira no falecimento de minha avó. Minha avó, filha de Meditó Helena de Dan, e assim eu ajudava a minha avó, Cresci ali numa família, candomblecista. Então eu cresci vendo isso, desde pequena, convivendo, dentro da religião. No falecimento de minha avó, eu venho assumir, como herdeira de Axé, do Correuá Sojun Oxum, que é um barracão, fundado, inaugurado há 31 anos, esse ano agora está fazendo 32 anos de inaugurado, e aí eu assumo, a cadeira então de minha avó no falecimento dela. A casa ficou um tempo fechada, por rituais de Sirum, tudo aquilo, e aí 1 ano e meio após, eu reabro, assumindo a cadeira dela como herdeira de Axé. Até então eu era conhecida como Dona Kelly de Oiá. E após isso, a Meditó Helena de Dan, que era minha avó de santo, porque mãe de santo de minha avó, e aí ela reabre, a casa de Axé, me sentando na cadeira como herdeira de Axé, dando a minha obrigação e passando então, de minha avó de santo, passando então a ser minha mãe de santo. E aí ela me entrega, ela me dá esse título, me otorga esse título, me sentando na cadeira de minha avó, quando eu assumo então o Axé, me entregando como Vodungan Kelly de Oiá. Aí eu passo a assumir esse nome, Vodungan Kelly de Oiá, no candomblé. E dali eu dou continuidade, que eu já fazia com a minha avó, já auxiliava ela nas iniciações, todas aquelas iniciações que teve ali, no Correuá Sojun Oxum, e aí eu assumo como herdeira de Axé. Então a minha trajetória aí no candomblé foi essa. E que trajetória, hein, Mota? Maria, eu tive com a tia Helena esses dias. Eu tive com a tia Helena esses dias no candomblé, semana passada agora, no sábado, lá em Jacarepaguá. Aí eu estava em casa, ela foi na casa de uma amiga lá, aí me ligaram. Aí ela veio pra cá, Perdigão, veio pra cá. E eu só fui lá, gosto muito dela. Mas, diga-me, como a senhora chegou ao candomblé? Como é que foi essa trajetória? Foi por amor? Foi pela dor? Como aconteceu isso? Infelizmente, no meu caso, foi pela dor. Eu até não gostaria, hoje, com uma nova cabeça, uma nova visão, como eu te falei, eu já nasci numa família de candomblé, porque desde que eu nasci, a minha avó já era uma sacerdotisa de candomblé. Então, eu nasci, cresci ali com ela, mas eu não era iniciada, Cresci, eu ia com ela pequena, o herê da minha avó tomava conta de mim, eu ficava com o herê da minha avó tomando conta de mim. Eu não entendia, eu era pequenininha, eu não conseguia entender, que eu não era minha avó, que era um herê, Rosa do Vale que se chamava. Então, eu cresci naquele meio. Toda a minha família é iniciada no candomblé, é do Giz de Potabá. E aí, eu fui crescendo ali, mas, eu não era iniciada. E aí até que chegou na minha adolescência, e eu tive um problema de saúde muito sério, aonde ali eu fiquei entre a vida e a morte, Realmente ali foi um problema muito sério que eu tive, eu realmente beirei a morte ali. E ali o EA falou que era o momento que eu tinha que me iniciar, que ali acabava ali essa parte da minha vida, E eu tinha que dali realmente renascer para o santo e viver em prol do santo.
E eu tinha, né, não tinha esse lado, embora eu cresci ali, embora eu convivia com a minha avó, eu fui em todas as festas daquela casa, eu convivia, mas muito naturalmente por ser da minha família, né, por fazer parte da minha família. Mas aí eu tive esse problema de saúde, né, realmente fiquei internada há algum tempo, e aí quando eu saí do hospital, eu já saí direto para recolher para fazer o santo. Então, mas não foi por escolha, né? Infelizmente na época não foi por amor. A minha avó na época até falou, eu vou iniciar ela por saúde, porque eu estou vendo a real necessidade que ela precisa de se iniciar no santo, pela vida dela mesmo. E após, caso, né, ela realmente não queira seguir ou algo assim, eu cuido como minha neta. Né? Porque eu faço isso por tantos filhos que a gente às vezes inicia que não segue na casa, né? Como é que eu não vou fazer pela minha neta? E aí minha avó me recolheu, então eu recolhi na verdade meio que pressionada mesmo pela saúde, pressionada por tudo que eu estava passando, eu não ficava em pé. E aí eu recolhi para fazer o santo. A minha avó teve muito peito, muita coragem, porque quando eu recolhi ainda no processo de correr risco de vida ainda. E ela teve muita coragem em me recolher esses 21 dias, né, com o problema de saúde que eu estava ainda, porque eu saí do hospital tratando ainda no processo de 1 ano de recuperação. Sim, sim. E ela me recolheu assim, né, aí eu fiz o santo. Só que durante esse processo dos 21 dias, dentro de mim tudo mudou. Eu entrei sem querer fazer o santo, né, por problemas de saúde, e lá dentro eu não consegui mais me desvencilhar disso. Realmente lá dentro, tudo mudou dentro de mim, tudo mudou dentro do meu coração, dentro da minha cabeça. E aí eu não conseguia. E ali eu já saí realmente de fato, iniciada por Ixá Oiá, né, no qual eu tenho, nossa, muito orgulho, muito amor, né, por ser iniciada para esse orixá. Nossa mãe, né? Temos, mano. Minha mãe Tem no peito. E ali eu mudei toda uma vida mesmo. Toda uma vida a ponto de eu trocar tudo. Emprego, casa, minha família precisou de compreender isso, porque eu era casada, ela foi, né, casada ainda. Tinha uma filha pequena, que hoje já está, né, já é uma mulher, hoje em dia já tem filho, já sou avó, né, formada, minha filha, né, dentista, também iniciada no Candomblé, povo do Aziri, né, e aí tiveram que na época compreender isso, porque eu mudei toda uma vida, porque eu cheguei ao ponto, eu me iniciei e não saí mais daquela lição. E eu morava longe, né, e eu tive que trocar a casa, trocar tudo, e aí adquiri uma casa ao lado do barracão, para que eu pudesse estar lá realmente todos os dias, e assim eu tô até hoje. Parabéns. Todos os dias. O período de abianato e iniciação, como foi? Então, não tive assim, entre aspas, por quê? Eu não tive aquele período de eu entrar na casa de santo, ser uma abiã, frequentando como abiã para poder fazer o santo. Mas, de uma certa forma, eu tive por quê? Porque eu era neta da minha avó, neta, né, da minha mãe de santo. Então, o que aconteceu com isso? Eu não frequentava como uma abiã da casa, eu frequentava como neta. Aí acabava que eu botava a roupa, tomava os banhos de erva, frequentava a religião, mas de uma forma que não era como filha. Era uma forma natural, porque como era a minha família, né, todos os meus tios... Já era filha sem saber. Sem saber, isso daí, entendeu? Então acabava que eu frequentava, eu estava em todas as festas assistindo, eu estava participando de uma forma, sem ser a abiã propriamente dita, mas naturalmente por ser familiar, até que eu entro com problema de saúde, entro para o hospital internada, e aí eu saio de lá tendo que ir direto para recolher para fazer o santo. Interessante. E ademais, de start apenas a sua forma, meu respeito, né? Mas também tinha um nome, né? Sim. A senhora no seu DNA, né? Do Candomblé, só tem um nome de Helena de Dan, né? Sim. Vamos respeitar, né? Minha Sim. tia, a benção. A benção, meu respeito. Um dia eu vou ter a honra de ter a senhora aqui. Mas ter aqui uma filha de tia Helena nos impõe falar dessa senhora também. Sim. Né? E eu gostaria que essas palavras partissem também da senhora no curso da entrevista.
Mas não poderia de achurar esse momento, que é uma Sim. tia querida que nós amamos, respeitamos, nos dobramos a ela a qualquer momento. Uma pessoa que mora no nosso Sim. coração. A minha mãe, né, minha história de Adão, é uma pessoa assim, maravilhosa, né? Maravilhosa em toda a sua trajetória espiritual, né? Que foi iniciada criança, né? No culto do candomblé e até hoje se dedica também 100% aí à nossa religião, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu tive sorte, porque eu tive sorte de nascer numa família de candomblé e tive sorte de nascer dentro, né, desse legado aí espiritual, né, de vindo do Padabá, né, da minha história na Jedã. Então, também foi muito naturalmente, porque a mãe Helena também iniciou a minha família toda. Então, assim, a minha avó, a minha filha carnal é iniciada por ela. Assim é o Gege. Entendeu? Então, minhas tias, então ela iniciou a minha família toda, né? Então, ela mesma diz, Kelly, só com você eu tô há várias gerações, né? Porque minha filha, a minha avó, né? Minha mãe, e ali por ali foi indo, né? Então, ela cuida da minha família toda essas gerações, né? Muito, 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 muito importante. Mas a senhora se projetou na vida do candomblé, não só como sacerdotisa, mas como escritora. Sim. Como escritora. E isso é muito importante a gente, às vezes, positivar e ter um trabalho desse, porque a gente ajuda a eternizar uma identidade, ajuda a eternizar uma ideia, né? Sim. O candomblé está pronto, mas isso impõe dizer também que nós precisamos estar sempre mantendo essa cultura, digamos assim. E a senhora o fez muito bem. Eu gostaria que a senhora falasse dos seus livros. Sim. De Percy. Assim, eu costumo dizer que na minha vida acaba que as coisas acontecem tão naturalmente, sabe? Que não é algo programado. Eu costumo dizer que eu vou indo de acordo com o vento de Manhoiá. A oportunidade aparece e aí eu pego e vou, né? Eu lá atrás, né, anos atrás, quando eu escrevi o primeiro livro, eu não imaginava que um dia eu fosse ser escritora. Por quê? Porque eu vivenciava ali 100% o sacerdócio, né? Sim. A casa de santos, iniciando os filhos, né, atendendo as pessoas. Então eu não tinha essa visão de que um dia eu ia me tornar, né, uma escritora, né? Até que me surgiu esse convite. E aí me surgiu esse convite para poder escrever, na época, um livro sobre a Confraria Oloiás. Porque foi logo no início, quando eu fundei a confraria, que deu esse enorme sucesso. Então o convite foi, do primeiro livro, de eu escrever sobre a Confraria Oloiás, sobre o que era esse enorme sucesso que estava fazendo, né, no Rio de Janeiro, e como eu fiz, né? E aí eu fiz o livro sobre isso, e na época eu falei, mas se eu vou falar sobre a confraria, eu vou falar de Oiá. Porque aí já foi uma ideia minha. Não tem como eu falar só da confraria, né, de quais são as suas normas, suas regras, como eu criei, sim, quais são os sim. seus símbolos, sem falar do principal, que é de Mãe Oiá, né? Porque a confraria foi criada por esse amor, né, Ixorixá. Então eu vou falar de Mãe Oiá no livro. E aí foi quando eu dividi o livro em capítulos falando sobre o Orixá Oiá e depois falando sobre a confraria. E aí foi o primeiro livro que eu fiz, né? E contando também com os coautores, também contando as suas histórias com relação à sua vida também com o Ixorixá, a parte espiritual. E dali surgiu o primeiro. Aí depois que surgiu o primeiro, aí você toma o gosto, né? E eu falei, bom, então agora eu vou para os próximos. E aí também eu entendi que também era uma forma de eu propagar a religião e de deixar ali escrito algo que nunca mais vai se apagar, né? Que vai estar ali nas histórias do livro. E a importância que é você ter a nossa religião, né, contada ali no livro. E aí eu passei a ver a importância disso e passei a querer também deixar registrado, né, outros livros, outras histórias, tudo voltado para a religião. E aí nesses livros que eu lanço, né, é importante dizer que eu falo ali, eu escrevo com as minhas palavras. Eu escrevo ali de uma forma bem popular, de uma forma que qualquer pessoa vai entender o que eu estou contando ali.
Sim. Pode ser uma pessoa iniciada, pode ser uma pessoa que não seja da religião. Ela vai conseguir entender, esse livro é sobre Oiá. Então, o que é Ixorixá? Eu vou falar sobre outro aspecto sobre a religião. Ela vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, é um livro voltado. Os X livros que eu faço, né? São voltados para pessoas do orixá, mas também voltado para aquelas pessoas que não são da religião, para que elas possam compreender sobre o que eu estou falando. E aí ajudar também, né? No combate do preconceito, né, da intolerância religiosa, que eu também acredito que muito isso vem da ignorância das pessoas de realmente não entender Sim. o que é a nossa religião, né? Então eu passei a ver que eu também contribuía fazendo esses livros. E aí surgiu o primeiro, né, e foi indo ali os outros. E tem lembrança dos títulos? Tenho, o primeiro do Oiá, do Amor por Oiá, a confraria, porque aí eu conto sobre Oiá e como surgiu, né, do amor por esta, né, orixá até a confraria. O segundo foi Oiá, um vendaval de fé, porque no segundo eu conto o que aconteceu com essa confraria nesses anos, né? Com a evolução que teve, como está, porque mudou muita coisa ali nesse processo, né? Foi acrescentando outras coisas. E aí eu conto essa evolução, né, de como se encontra a confraria, e aí eu falo novamente sobre o Orixá Oiá, sobre o que é cantigas, falo comidas, né? É uma forma que as pessoas possam entender esse orixá. E aí depois também eu achei, aí foi uma homenagem, né? A minha pombagira, né, que eu tenho, né, a Dona Maria Mulambo, né, com muito respeito, que eu recebo essa entidade desde meus 15 anos de idade. Recebi até antes de ser iniciada, né, porque quando a Dona Maria Mulambo chegou na minha cabeça foi uma coisa assim que eu também não esperava, né, mas participava ali, né, com a minha avó, como eu expliquei aqui. A minha avó também tinha esse lado. E aí eu achei que, como eu tinha falado, né, sobre o orixá, eu precisava também falar sobre essa parte que eu também tinha, que era essa parte da pombagira, essa homenagem a Maria Mulambo. E aí eu fiz esse livro que se chama As Guardiãs. E aí eu fiz o primeiro contando sobre o que são as pombagiras, falando de algumas pombagiras, trazendo também coautores que contam seu relato de fé, cada um com a sua pombagira. E aí eu dividi esse livro em capítulos, e cada capítulo eu contei sobre aquela pombagira. Falei sobre as suas preferências, sobre as suas vestimentas, sobre as suas cores de preferência. Falei sobre oferendas, né, como são feitas oferendas. Coloquei cantigas também no livro sobre essas pombagiras, e fui dividindo assim, não tinha como eu botar todas as pombagiras num único livro, mas aí eu fui dividindo algumas de acordo com os coautores que contavam seu relato de fé com essa pombagira. E aí são histórias e depoimentos assim emocionantes, tanto de Oiá, as pessoas contando a sua trajetória, né, de iniciação no candomblé com Ixorixá, como o da pombagira, a pessoa contando o que foi essa energia, né, essa entidade na vida delas, né? E cada um com a sua pombagira. Sim. E eu fui contando cada capítulo de acordo com essas que surgiram ali, essas pombagiras que me surgiram para fazer. E aí depois surgiu mais um livro, porque esse livro, então, eu acho que a pombagira, como é algo mais popular, né, foi assim um sucesso. Ele esgotou assim rápido esse livro, ele foi realmente um sucesso. E aí eu fiz o segundo no mesmo estilo, aí já falando dessas pombagiras e de outras, né, que também surgiram, mas nessa mesma linha de falar o que era, sobre as oferendas, sobre, né, e também uma forma popular, que as pessoas entendessem o que estavam lendo, sendo da religião ou não, e mais uma vez ajudando nessa intolerância religiosa. Esse livro da pombagira, quando eu lancei ele no Shopping Bangu. Foi naquela livraria Leitura, né? Leitura, acho que é a Leitura que tem ali no Shopping Bangu. Foi um sucesso. A livraria lotou. Num determinado momento, alguém puxou um ponto, né, de pombagira. Quando eu vi, estava a livraria toda cantando o ponto de pombagira.
e mais as pessoas do shopping, do lado de fora da livraria, que já estava lotado, não tinha como entrar, cantando também, homenageando a Pombagira. Ai, que bacana. Então eu acho que isso pra gente, né, a gente vê a gente sendo representado, né, num espaço assim, eu acho muito importante. Aí, ó, como eu te digo que as coisas da minha vida, elas vão acontecendo, mesmo sem eu esperar, né? Mas eu, quando faço uma coisa, também faço bem feito. Aí eu quero fazer aquilo detalhadamente, direito, organizado. Quando aconteceu isso desse livro da Pombagira, eu já tinha lançado o primeiro de Oiá, né? E aí eu fui lançar o segundo de Mãe Oiá. Quando eu fui lançar, eu falei, já sei. Eu vou lançar no Shopping Bangu e dessa vez eu vou trazer, representando culturalmente, uma pessoa com as aparamentas de Mãe Oiá, para mostrar o Oiá dentro do Shopping de Bangu. Não só contar no livro, mas mostrar como é a roupa, vestimento que ela carrega na mão. E assim eu fiz. Porque esse da Pombagira foi naturalmente, não foi programado, né? Certo. Aconteceu. E aí eu lancei esse segundo livro de Mãe Oiá e trouxe, né? Uma pessoa que é até da confraria, a Mãe Adriana de Oiá. E ela vestiu para mim, né, o Oiá representando, né, na parte cultural, vestiu, mas com a vestimento, o AD, e levei os atabaques com os ogãs para dentro ali do shopping e cantar as cantigas de Mãe Oiá. E aí entrou essa Oiá vestida ali, dançando no meio da livraria no Shopping Bangu. Foi lindo também. Foi lindo, aí as pessoas também aplaudiram muito, né? Vibraram, né? Com as cantigas de Mãe Oiá, foi muito bonito. E a sua casa de candomblé? Então, eles me ajudam muito. A minha casa de candomblé continuo tocando naturalmente, a parte desse lado cultural também que eu faço, também a parte da confraria Oloiás, que acaba me tomando um tempo imenso, a confraria, mas naturalmente eu atendo lá com jogos de búzios, atendo normal, os ebós, boris, iniciações, né, de candomblé, né, todos os anos eu faço iniciações, vendo aqueles filhos precisando ser iniciados para estar fazendo os barcos, e eles me ajudam muito. Aí, um exemplo, eu vou lançar um livro. Aí você tem que ter aqueles filhos que te acompanham mais, aí eles vão lá, me ajudam a carregar o atabaque, me ajudam a tocar, me ajudam a montar as cores dos eventos, né? Porque depois eu fui também criando outros eventos que eu tenho, né? E aí eu fui criando os outros, então acaba que eles vão lá também, meus filhos, né? Com o qual também sou muito grata, né? Queria agradecer aqui os meus filhos do Correio Aços de Loxum, a minha família carnal, né? Que me ajuda demais, o meu marido também é Ogã, meu marido tem 30 e poucos anos de confirmado, me ajuda demais, minha filha carnal, meu genro também é Ogã de Mãe Oiá, me confirmado, então também a parte familiar, então eu agradeço muito, tanto a minha família espiritual, né, do Correio Aços de Loxum, como a minha família carnal, então eles me ajudam também a montar essa estrutura, né, dos eventos também que eu faço aí à parte. E o que está trabalhando essa cabecinha para comemorar o aniversário da confraria? Eu fui fazendo desde esse início da confraria, né? A confraria hoje ela tem 6 anos, né? Vai fazer agora, no dia 13 de junho, ela faz 6 anos de fundada, né? Que é o aniversário da confraria Oloiás. E ela foi crescendo muito, né? Quando iniciou, nem eu imaginava que ia fazer esse sucesso, que ia ter tantas pessoas, né? E tantos estados, né? Porque ela foi crescendo, ela foi espalhando por vários estados do Brasil, e nós temos até hoje confreiras e confrades internacionalmente, né? Em Genebra, em Portugal, né? Então isso foi crescendo, realmente foi tomando uma proporção que eu não esperava, né? Então, no início, eu montei ela de uma forma, né? Então, teve aquela base dela. Depois, as coisas foram acontecendo. Surgiu um convite aqui para uma coisa, para outra. Então, eu fui em cima daquilo, pegando aquelas oportunidades, criando novas cores, novas normas para poder manter, né, tudo direitinho, e fui fazendo várias outras coisas. Então, a primeira coisa que surgiu foi quando eu fui chamada para fazer uma apresentação sobre Orixá Oiá e fazer uma palestra, que aí foi até a academia, né, a PALA, né, Academia
Pan-Americana, né, de Letras e Artes, que me convidou. Para mim, eu fui a primeira escritora de axé a ser convidada para assumir uma cadeira lá, e hoje eu sou diretora também dessa academia. E ela me convidou para fazer uma palestra para apresentar a confraria lá no Museu da Justiça, no centro. Sim. Foi muito emocionante também você entrar, né, naquela parte. Um ambiente lindo, né? Muito lindo. bonito. Eu fiquei assim, muito emocionada, aquela cadeira de juiz, né? Você ali dentro ter essa oportunidade, né? Muito difícil, até esse processo de você ser chamada ali, mas eu fui, correu tudo bem. Levei a parte cultural para dançar, representar a Mãe Oiá, levei os atabaques, os órgãos foram para tocar lá para a Mãe Oiá, fiz a palestra falando sobre Mãe Oiá. Então isso, na verdade, também não foi eu que programei. Eu recebi um convite através do que eles viram da confraria, e aí em cima disso eu montei tudo como eu iria fazer. Isso fez tanto sucesso que eu passei a ser chamada para fazer essa mesma apresentação em outros lugares. Fiz em São Paulo, no Teatro Clara Nunes. A lotação era para 420 pessoas, deu 450 pessoas. Não tinha mais lugar para as pessoas sentarem. Foi um sucesso em São Paulo, no Teatro Clara Nunes. Aí eu fiz essa mesma apresentação de Mãe Olhar, tocando, fazendo uma pequena palestra, explicando primeiro o que era esse orixá. E aí nós fomos dando a continuidade. Depois disso, surgiu o Troféu Acaraloiá. Que aí eu, junto com a confraria Oloiás, né? Porque eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho. Eu tive a ideia, eu montei, mas eu tenho de administradores e coordenadores fora de série. E aí cada um ali dentro faz uma parte, né? A parte do design, a parte jurídica, a parte de estar colocando as pessoas dentro da confraria, a parte de estar me ajudando nos eventos, de estarem também montando comigo, organizando financeiramente. Porque a confraria Oloiás, ela não tem um custo para você estar, mas esses eventos custam também o valor. Muito. E quem me ajuda, a gente não tem ajuda de fora não, quem me ajuda são esses coordenadores e esses administradores que chegam junto. Eu vou dar as flores, eu vou dar a bebida, eu vou dar o café da manhã, eu vou dar isso. E aí no final a gente monta tudo e a gente mesmo faz, a gente mesmo monta, a gente mesmo serve, a gente mesmo, sabe, faz tudo. E aí nós fizemos o Troféu Acaraloiá, né? E foi também assim um sucesso muito bonito, que foi algo, a ideia era de premiar, né, dar esse troféu da confraria Oloiás para sacerdotes e sacerdotisas, né, que tanto fazem pela nossa religião, como um reconhecimento pelo trabalho deles, e incluir também escritores, cantores e atores que fazem algo pela nossa religião, né? Que se destacam nisso, nessa luta aí pela nossa religião. E aí surgiu o Troféu Acaraloiá. E assim a gente faz todo ano. Né? A ideia é essa, né? Fazer essa edição do Troféu Acaraloiá. Geralmente a gente faz em dezembro, no final do ano. Né? E aí a gente começa a procurar o espaço, né? O local para poder ser feito, né? Geralmente em museu, em teatro. E fica também bem legal. E aí são projetos que vão surgindo, né? E a gente tem o documentário agora, nós vamos lançar agora, começar a filmar o documentário, né? Documentário Oloiás. Vamos começar as gravações agora, no final do mês agora de junho, em comemoração aos 6 anos da confraria Oloiás, contando também a história da confraria Oloiás e com depoimento também dessas pessoas, de algumas, né? Porque são muitas, né? De algumas confreiras e confrades, contando também o seu relato com esse orixá. Então tem assim bastante coisa. Tem o nosso encontro. Imagina-se que nessa trajetória houve muitas premiações, né? Já deve ter sido laureado várias vezes. Aonde guarda tudo isso? Eu tenho um espaço lá na minha casa de santo, né? Onde eu coloco uma parede lá separada com todas essas premiações. Eu guardo tudo com muito carinho. Todas essas premiações, os troféus que eu recebo, as homenagens, os certificados, as moções. Eu guardo tudo ali, tudo guardado ali. Quantos integrantes que tem na confraria? Na confraria. Aproximadamente.
aproximadamente 15 mil, assim. 15 mil? É. Só no Brasil ou no exterior? Não, no exterior também, É que as pessoas que estão em Genebra são brasileiros que estão em Genebra? Isso, são brasileiros que estão lá. Aproximadamente isso, porque a gente tem uns grupos do WhatsApp, aí desses grupos começou a passar de 500, eu tenho que abrir um outro grupo, passa de 500, eu tenho que abrir outro. Então foi dividido assim, tem os grupos dos estados. Eu tenho um grupo só do estado de São Paulo, um grupo só do Rio de Janeiro, um grupo só da Bahia, um grupo só de Mato Grosso do Sul, e aí eu vou botando administradores em cada estado. Claro, descentralizar para administrar, né? Isso, e aí tem também na rede social, né, no Facebook, o da Confraria Loiais, e também nas minhas redes sociais, no Instagram e na Confraria Loiais, né, e tem o do Gancalho de Oiá e a Confraria Loiais, então também tem esse no Facebook que também acompanha essa parte, né, e aí também tem essas pessoas que estão lá. E falar de Oiás e não ser romântico é quase que uma heresia, né? E quando a gente fala sobre todos os eventos que o Canlaió, Mota, eu, lá, nosso irmão lá, o Sandro, nós participamos, sempre tinha uma representatividade. E todas elas com esse lenço maravilhoso, com esse cordão maravilhoso. E até agora a senhora me falou a história dessa indumentária, se assim eu posso dizer. Sim, Quando eu criei a Confraria Loiais, logo no início já foi criada dessa forma, com esse manto, né, que é o manto na cor vermelha, porque é a cor que mais representa, né, o Orixá Oiá, e esse fio de contos, né, que é com miçangas, né, da cor do Orixá Oiá, e com essa peça de madeira de coruja, né, que também para representar o Orixá Oiá. Então nós criamos assim, todas aquelas pessoas que entram na Confraria Loiais, elas adquirem esse fio, que é uma artesã, a Daldita que faz esses fios pra gente, e elas fazem, a gente dá a medida padrão de como é o manto, a pessoa mesmo pode fazer, faz esse manto. Então esse manto, ele tem o mesmo tecido para todos, porque é um tecido que custa pouco, um tecido barato, que é o Oxford vermelho, né? Mas é um tecido que em foto e na mídia fica muito bonito, que ele sobressai bastante. Já o acabamento ao redor é a escolha de cada um. A gente põe o bordado da forma que quer, né? Mas é sempre o mesmo manto, o mesmo tecido, o manto vermelho. Então, todos os membros da confraria, eles possuem esse manto. Então, como é que a gente faz? Quando a gente vai em algum evento religioso, festas de candomblé na nossa casa, a gente também frequenta umas casas das outras. Tem um grupo lá também criado que toda vez que você vai fazer uma festa de candomblé ou de umbanda, você coloca lá o convite. Então nós assim conhecemos uma a casa das outras, prestigiando, homenageando aquela confreira ou aquele confrade. E a gente vai com esse manto nos eventos religiosos, né, nos eventos que acontecem. E aí a gente é reconhecido dessa forma, porque você imagina que é muitas pessoas, você não vai conseguir gravar todo mundo de cabeça. Mas quando eu olho, que eu sei que a pessoa está com esse manto, ou ela está com esse fio de conta, eu sei que faz parte da confraria. Seria então a identidade. Identidade da confraria, para que a gente possa se reconhecer. E o fio também no dia a dia, porque até no dia a dia, quando você está no seu trabalho, ou algo que você está usando, além de ser algo que lhe protege, né, que a gente tem como uma proteção do orixá, claro. A gente está conseguindo ver que aquela pessoa também é da confraria. E o manto se tornou algo assim tão importante para a gente, que todas lá dentro mesmo falam isso, que elas sentem no manto como se fosse um escudo mesmo. Sabe um escudo de proteção? Quando você tá, por isso que eu me falei do romantismo. Que parece que nada vai te acontecer, porque você tá com esse escudo de mãe Oiá e que isso vai te defender. Eu sinto isso e todos os membros também sentem a mesma coisa. E essa é muito forte, né? Sim. É forte na vida de todos, né? Sim. 15 mil integrantes. Agora veja, né? Porque a gente não, hein? 15 mil integrantes da confraria. Quantos filhos de santo? Da confraria ou do barracão? Do barracão. Eu não contei, né? Eu não contei. Mais ou menos. Eu acho que deve ter uns 40 que estão hoje presentes, né? Que eu estou dizendo assim, presente, né? Que estão lá, não estou dizendo aqueles que claro, volta, lógico, né? Claro. Que já se iniciou, né? Estou falando hoje presente.
Então. Vai andando e todos com a marca registrada da Voodoo Gun Kelly e de minha querida tia Helena. Sim. E nos dias de também a gente costuma ser também bem restrito, né? Com certeza. Então também assim, tem isso, né? Bem restrito, né? Eu costumo dizer assim, uma coisa é pra gente atender, né? Eu tô ali atendendo como sacerdotisa, a pessoa precisou de mim, né? Eu tô ali para poder atender, para cuidar, né? Eu costumo dizer que é igual um médico, né? Vai lá, te cuida, te receita, né? Pra pessoa ser seu filho, ser do seu axé, aí é uma outra coisa, um outro né? momento, Um outro momento. E na confraria tem algo assim bem legal sobre axé, que é assim, a gente não fala de axé. Então, por quê? Porque lá não tem isso. O meu axé é melhor do que o seu. Eu sou do jeito disso, sou do quê? Não. Lá a gente não fala de axé, porque todos lá em comum estamos comungando da mesma fé e do mesmo amor a Ixo Orixá Oiá. Específico. Então, o que a gente faz é a união desses axés. Porque eu consegui, né, a gente fazer, para não ter essa briga, a gente, junto com todos lá dentro, né, porque eu não faço nada sozinha, essa união. E aí eu propago a sua casa, independente de qual axé você é, a do outro, sem ter brigas. Ah, porque na minha casa é assim, né? Não. Lá daí só fala do amor ao Orixá Oiá. Então, fez essa união e aí a gente consegue trazer também, que a gente faz esses encontros anuais da confraria, que aí é um outro tipo de encontro, não é esse que eu falei aqui. Certo. Aí é outro. Aí é um encontro que a gente faz anualmente, num sítio, onde a gente passa um dia inteiro lá. Começa com café da manhã, aí a gente faz palestras, faz apresentações artísticas, apresentação sobre Oiá, apresentação, a gente faz um balaio, um presente para a Mãe Oiá, entrega a Mãe Oiá lá, faz uma procissão, entrega esse presente, a gente toca para esse orixá, depois faz um almoço, passa um dia inteiro nesse sítio louvando esse orixá. E tem também expositores, né, que vendem produtos religiosos. Tudo filho de Oiá. Tudo filho de Oiá. E aí a gente se encontra pessoalmente, né? Porque a gente tem o momento nosso de estar junto realmente, de ter esse contato. Questão social, né? Vem também os confrades de outros estados, se programam para aquilo. Aí a gente vem, participa e faz uma grande festa para esse orixá. A comunidade de terreiro comemora em que mês a mãezinha? Mãe Oiá lá em casa, faço em maio. Maio. Faço todo ano em maio, Em agosto eu também faço para Mãe Oxum, né? Porque a minha casa é de Mãe Oxum, né? É uma casa que começou com o Orixá Oxum pela minha avó, né? E aí eu sou herdeira de axé. E em maio a gente faz a festa de Mãe Oiá. Olha, que coisa linda. E todas as confreiras também, como a senhora falou anteriormente? Participam, vão nas coisas que eu faço lá em casa. Das questões litúrgicas também? Sim, vão com um manto. E uma coisa que eu fiquei assim, pra você ver como isso vai passando assim, muito emocionada numa casa que eu fui, de uma nossa confreira também. Quando eu cheguei lá, eu vi a cadeira dela de mãe de santo. Estava em destaque a cadeira dela, com um manto pendurado assim na cadeira dela. E eu falei, nossa, eu sou presidente da confraria e nunca tive essa ideia. Sabe, eu achei aquilo tão bonito, aquilo me emocionou tanto. Eu falei, nossa, vou botar na minha cadeira também, né? Aí passei a colocar, mas para você ver que as coisas vão surgindo dos próprios confrades e confreiras que vão tendo as ideias, vão tendo os bordões que a gente fala, deixa ventar, né? Tudo a gente fala, deixa ventar. Também foi criado pelas confreiras lá. E essa ideia, elas agora me pediram, eu vou lançar também agora. Eu estou pesquisando como vai fazer isso, para não ser uma coisa que acabe rápido, né? Para mim fazer uma placa falando da confraria Oloiás, porque elas fazem questão de botar na sua casa de axé uma placa lá da confraria Oloiás para saberem que elas são da confraria Oloiás. Olha que bonito, né? A senhora me permite já chamar a confraria de uma instituição? Já é uma instituição? Eu acho assim, eu chamo como uma fraternidade, né? Uma irmandade, uma fraternidade, né? Porque é muito importante. Todo lugar que a gente vai, a gente visualiza essas senhoras, não só nos eventos religiosos, mas nos sociais também. Sim. Estivemos juntos em várias oportunidades. Tive a honra de poder estar ao lado das senhoras. E a gente vê que a confraria, ela permeia
em todas as questões sociais. Sim. Né? A princípio, eu falo do estado do Rio de Janeiro, Sim. porque eu me limito muito a ficar por aqui, né? Sim. Quase não saio do estado. E a confraria passou a ser uma instituição, uma marca registrada, e o candomblé, pelo menos na minha opinião, por favor, é uma opinião tão somente minha, mas ela conseguiu permear na realidade do candomblé, assim como outras confrarias também, mas Sim. das Oloiais. Teve esse destaque aí, porque elas são maravilhosas, realmente, elas vão em tudo. Eu podendo estar, ou eu não podendo estar, sempre tem algum Oloiá em algum desses eventos. A gente faz o circuito do presente de Iemanjá, a gente participa, aí elas vão, né? Vão com a vestimenta, né? A gente gosta de se vestir com a nossa roupa, características do candomblé, né? O nosso zerequés, né? Representar mesmo ali a nossa religião, vibrar, torcer, cantar, prestigiar os eventos, se envolve em campanhas sociais, né, do que acontece. A gente também tem uma parte que a gente distribui alimentos, né, para quem precisa. A gente também faz essa parte. A gente participa de campanhas sobre vacina, campanhas na época do carnaval, sobre diga não à violência, sobre o respeito à mulher, né? A gente faz palestras também sobre isso. Então tem todo esse envolvimento também. Tem algum comentário, alguma coisa que a senhora gostaria de falar com relação ao evento, alguma coisa que a senhora tem em mente de realizar e que não foi conversado aqui? A minha intenção realmente é continuar mantendo esses, né, que a gente já tem, né, que é difícil. Porque é difícil a gente contar apoio, lugar, espaço, que já são, né, essa apresentação nos teatros, esse troféu Caraloiá, o encontro Oloiás que a gente faz, os livros, documentário. Então tudo isso já é algo que eu pretendo manter todos os anos, né? Para que a gente possa dar essa continuidade e essa participação em outros eventos também religiosos de grande importância, né? E lá dentro mesmo, né? Porque esse nosso dia a dia lá dentro, eu costumo dizer até que eu me baseio até pela vida lá dentro. Porque assim, teve uma doença tal, a gente percebe que todo mundo lá dentro ficou doente com isso. Teve algo de tal importância da pessoa para fazer algo sobre aquilo. Então, muitos lá dentro, acaba sendo até algo para a gente medir como tá. Sabe, aqui fora é algo assim muito bacana. Você passa a dividir ali, sabe, seus momentos alegres, os seus momentos tristes. Você encontra apoio, porque ali eu me reconheci entre tantos. Sabe? Que às vezes você se sente assim sozinho assim no mundo. Nossa, mas ninguém tem o mesmo gosto que eu, ninguém tem o mesmo temperamento que eu, ninguém tem, sabe, a mesma forma de pensar. E ali eu me reconhecia as pessoas, entre tantas que pensam iguais, sabe? Eu achava a minha história de fé, como eu me iniciei, sabe, tudo que eu passei nesses, 21 anos que eu tenho de iniciado no candomblé, tudo que eu passei dentro da religião, sabe, de bom e também de coisas bem difíceis. Então eu achava assim, a minha superação da fé, a minha história de fé como sacerdotisa, tudo que eu faço também pelo candomblé, então eu achava, né, isso assim. Quando eu fui lá pra dentro, eu via que lá tem tantas outras histórias, sabe? A gente não tá sozinho, de fé, né? iguais à minha, maiores que a minha, sabe? De uma importância que você passa a se sentir realmente orgulhosa, sabe? De tantas mulheres e homens que fazem tudo pela nossa religião, sabe? Que se dedicam assim, nossa, sabe? Por amor mesmo ao orixá e por amor mesmo ao candomblé. Então, assim, são homens e mulheres realmente que são para serem aplaudidos, sabe? E a parte também, não só do sacerdócio, como as pessoas que iniciam no candomblé, que tem um mês de santo e que também estão lá dentro, aprendendo com os mais velhos, vendo como é a religião, falando sobre coisas boas lá dentro, né? E aprendendo aquilo, né? E trazendo a sua família da religião, né? Então o que eu pretendo fazer assim a mais é continuar, fazer novos eventos,
pegar novas oportunidades, porque como eu falei no início, conforme vai aparecendo ali as oportunidades, eu vou pegando com os ventos de Manhoiá. E aí eu vou analisando, vou fazendo e vou indo, né? E aí tenho dado, né, sorte junto com o Manhoiá, que tudo vai dando certo. Então, a Voz do Sagrado Ocã Laió deixa as portas abertas. Quando a senhora tiver... Porque nós criamos realmente, né, a Voz do Sagrado para dar voz ao povo de Axé. Precisando do Ocã Laió, estaremos aí para divulgar, sem problema nenhum. Mas a gente gostaria de encerrar pedindo à senhora que deixasse um conselho para aqueles que estão vindo, né? Muitos jovens estão ingressando hoje no nosso culto, né? E muitas das vezes precisam de um conselho, de uma palavra amiga. O que a senhora deixa para eles? Eu gostaria de encerrar, né? Fazendo os meus agradecimentos, né? Realmente a vocês por estar aqui dando voz, né? Realmente dando voz. A gente quer falar sobre a religião, né? Quer divulgar, né? Propagar a nossa religião. Agradecendo a Confraria Oloiás, esse grupo de comissão maravilhoso, né? Que eu tenho, de administradores e coordenadores, aos confrades e confreiras, a minha casa de santo, né? Meus filhos de lá de Axé, minha família, e principalmente aconselhando aos que estão na religião, que estão entrando. Eu acho que, entre tantos conselhos que tenho, o que me vem agora à cabeça é de não perder a fé. Porque eu vejo tantas pessoas se desvirtuar no caminho porque perdeu a fé, sabe? Por problemas que passaram. Sim. Por problemas que passaram de saúde, financeiro, familiar, sabe? Entender que todos nós temos uma missão nessa vida, né? Para poder cumprir, que o sagrado ele vem ali para somar, nunca para nos tirar. Nunca para nos arruinar ou para poder tirar algo nosso, e sim para somar, né? Nos dar o apoio quando nós precisamos, porque não é porque a gente são pessoas iniciadas no santo que a gente vai passar por nada na vida, né? Nós estamos aqui para vivenciar tudo, né? A parte boa, a parte ruim que a vida tem, né? Para nos oferecer. Então que não percam a fé, porque assim a gente vai perdendo, né? Tantas pessoas que poderiam estar aí dentro da religião e que não estão porque ficam desmotivadas e porque perdem a fé, né? E isso é algo muito importante, porque se a gente manter a nossa fé acesa, com certeza o Orixá vai nos guiar e vai nos ajudar a passar por aquilo, sabe, subir aquele degrau, a passar por aquela fase ruim e conseguir vencer. Então eu acredito muito nisso, na força do amor, sabe? Na força da fé. E sempre ter um cuidado com o ego e a vaidade, porque isso também destrói muito aquela essência, sabe? Daquela pureza da fé. Voduga Kelly de Oiá. Obrigada.